Ora viva, caros telespectadores que nos acompanham de Cabinda ao Cunene. Nós somos a Estrela TV. Eu que falo para vocês sou o João Vindo. A todos os nossos telespectadores que nos acompanham de Cabinda ao Cunene, não esquecem de nos seguir nas nossas plataformas YouTube, Facebook, Estrela TV. O programa, vocês conhecem, é Raio X Político. Temos pela primeira vez no programa uma voz feminina, ela que é secretária para Informação e Mobilização da AMA, braço feminino do partido FENELA, e que vai poder nos brindar com o tema a participação da mulher na política angolana. A quem eu endereço agora os nossos boa tarde. Boa tarde, doutora Maria Bulevo. Boa tarde, sim, caro João Vindo. Boa tarde, caríssimos telespectadores. Fico grata por nos brindar por esse convite. Eu sou a Maria José Bulevo, como acabou de dizer há pouco, secretária para a Informação da AMA, braço feminino da FNLA. E aos caros telespectadores, quero agradecer também a vossa audiência e a vossa atenção. Obrigada. Bom, o programa Raio X agradece. Como é que vai a irmã Maria Bulevo com as enxurradas de águas nos últimos dias na capital de Luanda? Prontos. Dizer que a chuva é a obra da natureza. Nenhum ser humano pode impedir qualquer ciclo criado pela natureza. Mas nós, na qualidade de ser humanos, pela capacitação que nos foi implementada, nos foi dada, temos por obrigação criar condições para tais situações. Por acaso a chuva ninguém impede. Infelizmente, temos tido problemas sérios quanto à enxurrada. Além dos cortes de energia que têm acontecido, porque é normal, desliga-se a luz em Angola, por causa da situação, muita gente morre eletrocutada e é grave, e nesse período é natural. Mas os nossos homens, que por direito que estão a trabalhar, hoje nós temos aqui, já vai 5 anos da obra do PIM, e a situação de Angola ou de Luanda leva aí mais de 30 anos. Então isso quer dizer que os dirigentes que trabalham nos municípios, que trabalham nas comunas, que trabalham nos governos provinciais, quer ele em Luanda, em todas as partes, conhecem os locais onde encontram essas dificuldades. E tem mais, caro João. Eles têm os homens que trabalham normalmente nas comissões. Todos nós vivemos nos bairros, tem os elementos da comissão. Essas pessoas da comissão conhecem as ruelas, os locais onde encontram as dificuldades. Agora, o que eu posso dizer, não sei se é falta de vontade ou o que é que eu posso aqui dizer. Porque o problema de Luanda é uma situação que já passou vários governadores para resolver essa situação e chegamos sempre a esse pau. Quando levantou-se a situação da obra do PIM, a intenção era resolver essas situações. Mas admira-nos até aqui que muitas pessoas e cidadãos a perderem vida por causa da enxurrada. Qual é a representação feminina na política angolana? Olha, a representação feminina na política angolana, eu volto aqui a dizer uma coisa, quero começar a dizer que a representação feminina sempre foi ativa, desde os tempos montes da luta de libertação nacional. No princípio, a mulher não deixou de dar a sua participação. A mulher participou de lado a lado com o homem. Se for a ver em todas elas agendas em que houvesse as realizações de atas onde houve reuniões, estava lá a mulher. Mas, em certo aspecto, quero abrir aqui um parênteses, que na altura, ao invés dessa mulher, muitas das vezes punham ela no lado da cozinha. Ela só estava ali para participar em cozinha, mas houve mulheres que participaram ativamente. Começamos logo na rainha Gingabante. É uma mulher que deu o seu punho para movimentar, fazer ver o que era a mulher angolana na participação, porque foi uma grande política.
Sentes que estão bem representados atualmente? Olha, bom, eu vou aqui dizer em números. Falando em números, em representação, em lugares. Eu sinto que, por ser mulher, neste mandato, onde a vice-presidente é uma mulher, a presidente da Assembleia Nacional é uma mulher, então estamos a começar já um passo largo para nós. Porque se eu disser também que não, estaria a ser optimista e dizer que não podemos. Mas estamos a ser realmente... Mas precisamos mais. E nós precisamos atingir os patamares onde apanham algumas mulheres de Malawi que foram até presidentes. Isso precisamos em Angola e não estamos muito longe para isso. E porque até a mulher angolana já demonstrou que tem essa capacidade. E o que falta para serem bem representados? Bom, nós somos bem representadas ou mal representadas, não falta nada. Porque se temos que cá ver a mulher, desde o princípio, a mulher tem sido a base fundamental da sociedade. É aquilo que diz, educa uma mulher, tu educas uma sociedade. Educar um homem, educar um indivíduo. A mulher tem capacidade de retribuição, tem capacidade de organização. Nós temos essa capacidade toda, organizacional. Não estou a tirar aqui o direito que o homem não tem essa competência, não. Não estou a dizer isso. Estou simplesmente a dizer isso por quê? Porque se formos a ver, eu estava aqui a ver umas situações, por exemplo, em frente de batalhas. Mulheres que eram militares, ao mesmo tempo ela era cozinheira. E muitas delas, em algumas bases, esposas e mãe. Imagina que o homem, às vezes, desculpa, não quero coisa, só exercia uma função. Ficava ali eles a exercer a função de defensiva. Nesse caso, a irmã Maria Bulevo é de opinião de que deve existir direitos iguais. Bom, um pouco a expressão, nós só queremos equidade. O que é isso? Eu sou um pouco cristã, nós somos um partido cristão e a Bíblia nos diz que o homem está à frente do homem, é a cabeça de toda a família. Não podemos exprimir isso, mas devemos saber também, a própria Bíblia nos ensina como nos tratarmos uns aos outros. Igualdade, já somos iguais, por sermos seres vivos e seres humanos na natureza. Mas não quero aqui dizer, porque às vezes quando nos ouvimos essa palavra igualdade, às vezes, há certas, não quero levar muito aí por aí, porque a compreensão de muitas jovens ou nós mulheres, podemos pensar que igualdade quando, porque algumas são, uma palavra também tem duas, muitas de nós mulheres estamos a nos tornarmos como, enfim, eu não quero, pronto, nós temos que saber equilibrar. Igualdade em que aspecto? No aspecto, às vezes em funções. Em algumas funções, no serviço, no aspecto secular. Mas quando tu vens para a tua casa, deves te portar como uma esposa. Temos que nos portar como mulheres. Temos que demonstrar aquilo para nós sermos mais exemplares aos nossos filhos. E agora, muitas de nós, às vezes, quando falamos de igualdade, ela quer ser, muitas mulheres ditadoras. Não podemos ser isso. Tu estás ali como dirigente perante alguns que são de sexo masculino. Não se esqueça que esses são pais, é pai do outro, como dizem alguns jovens, e é esposo de alguém. Simplesmente estás aí na liderança, porque em qualquer organização precisa ter um líder. Não podemos ser todos nós em simultâneo líderes. Então, se há líderes, tem que haver liderados. Entre os liderados, devemos saber como implementar a nossa política feminista. Não podemos, não feminista, né, como mulher que nós somos. Porque muitas de nós já estamos a nos tornar feministas. Não é por aí que eu quero ser. Nós queremos lutar direitos iguais no aspecto secular. Em aspectos, mas quando vai para casa, é preciso que haja um respeito. Já existem aquelas mamães, às vezes jovens, que, pegaste uma colher, pega na chávena. Não por aí.
nós temos que ter aquela nossa educação, até porque nós somos africanos. Temos uma educação que nós recebemos na nossa família. Mas nem por aí eu não quero estudar, porque a questão que falaste da igualdade é preciso decifrar. Esse é um termo que necessitamos de dialogar mais e conversar mais e abrir, porque tem havido também, por causa dessa situação de igualdade, a compreensão de muitas nossas jovens, os conflitos de ideia de idoneidade, porque ela pensa, nós estamos aqui igual, se eu bati o fundo, 5 segundos tu vens bater, não é por aí. Bom, falando da participação da mulher, e a irmã Maria Bulevo acabou de dizer que estamos a começar bem, já temos vice-presidente que é uma voz feminina na Assembleia Nacional e por aí fora. Como é que está a vossa participação dentro da vossa organização? Bom, a nossa organização tem participado em vários atos. Me refiro à mulher. Como é que está representada a mulher na nossa organização, dentro no nosso da partido? FENELA? Sim. Bom, nós estamos representadas dentro do quadro nacional. Tem também mulheres formadas que fazem parte das secretarias nacionais. Nós, neste momento, não podemos falar tanto sobre isso porque nós viemos do quadro da Unidade de Reconciliação. E nesse quadro da Unidade de Reconciliação, que o partido resolveu uma coisa que víamos a lutar há anos, granjeamos esse direito e esse valor. Temos aqui a ver uma coisa que devemos preservar, primeiro, a unidade. Mas nós mulheres... Mas preservar a unidade não descarta, é só com homens? Não descarte o direito da mulher. E nós mulheres estamos representadas, estamos na nossa organização. Tem também mulheres que estão dentro do quadro nacional. Mas qual é a percentagem dentro do quadro nacional das mulheres? Bom, a percentagem não é tão elevada, por acaso, para ser sincera. Não é como exige os direitos da lei da Carta Magna. É aquilo que eu busquei atrás. Começamos primeiro por organizar o partido. Temos as assembleias, temos uma série de coisas que está-se a fazer no partido. E todo mundo sabe as situações que tivemos do passado. Não vamos aqui referir. Por exemplo, que cargo alto a mulher na FENELA exerce, excepto a secretaria, tirando a Secretaria-Geral da AMA. Bom, nós temos a secretária adjunta das Finanças, que é a irmã Helena, temos a irmã Carolina. Não, me refiro dentro do partido, da estrutura do grandes partido. Personalidades. Sim. Por acaso, nas 3 personagens, ou que são o presidente, o vice e o secretário-geral, por enquanto ainda não temos nenhuma mulher. E o que é que a mulher tem feito? Bom, a mulher tem conversado. Temos usar políticas diante dos dirigentes que dirigem. Neste momento podemos falar do presidente, que é o presidente Nime, e ver essa situação. Mas nós já viemos de um congresso, estamos aqui a organizar, que falei que está no quadro da reorganização da Unidade de Reconciliação. Tendo em conta esse quadro, já formou-se uma direção única. Então vamos caminhar com essa direção durante esse tempo e vamos ver o que é que nós vamos ter futuramente. Há bem pouco tempo a doutora Maria Bulevo estava no exterior em uma missão de serviço, certo? Sim. Que proveito tirou daquela como é que posso dizer, efeméride, Da formação. Ou da formação? Sim, fomos pela primeira vez na formação, fomos fazer agora o segundo pacote dessa formação em Joanesburgo. Tiramos vários N proveitos. O primeiro proveito é sobre a democracia, o desenvolvimento da democracia e principalmente em Angola. Tivemos lá, falamos sobre... Nós cá em Angola não temos o Tribunal Eleitoral Supremo. Todos os assuntos é resolvido, terminado dentro da CNE, que não é correto. E aprendemos como é que os outros países têm funcionado de acordo a essa situação. Recebemos formações
houve lá, por exemplo, em África do Sul, eles têm um tribunal, têm uma organização não governamental, é apartidária da sociedade civil, que gere os fundos para os partidos, quer eles sejam parlamentar ou extraparlamentar, uma vez que estes tenham atividades, um dos exemplos que eu quero dar, porque não vamos falar tudo, tenham alguma atividade a exercer, é lá onde vão pedir. Mas tem um porquê. Essa organização, esse órgão, espécie de CNE, trabalha em coligação com a CNE, tirando, por exemplo, uma verba, qualquer coisa que sai dessa organização, quer a organização, quer o fundo, são todos expensionados pelo Tribunal Supremo Eleitoral. Uma vez, por exemplo, partido que esteja extraparlamentar tem uma atividade a exercer, vai fazer a sua petição, ele é cabimentado essa verba. Ele tem que provar com A mais B que ele exerceu e depois esse dinheiro foi mesmo a esse fim. Caso não, o tribunal, a organização faz um relatório, manda para a CNE manda para o tribunal. O tribunal, por sua vez, chama essas pessoas e são essas pessoas que são julgadas e lhes é incumbido a responsabilidade da restrição e muitas das vezes outros vão parar para a cadeia. Um dos exemplos. A democracia no seio do seu partido rola? Olha, o meu partido tem exercido principalmente a democracia rola. Por quê? Porque nós não elegemos secretários. Não, como é que eu posso dizer? Não nomeamos os secretários. Até porque o presidente tem esses direitos discricionários. Mas, por causa da democracia que reina desde já, é um partido democrático e cristão, demos a liberdade dos militantes, dos apoiantes, dos simpatizantes, escolher quem é o secretário que pretendem para qualquer que seja o município. E nós estamos, neste momento, a fazer esse exercício de eleição dos secretários. Já tivemos os provinciais, neste momento há os municipais e vamos até os comunais. Quer dizer que o povo, o militante, é que tem o direito de escolher com quem deve tomar as dianteiras das rédeas no local em que eles estiverem. Falando em democracia, para quando o Congresso da AMA? Bom, o Congresso da AMA está previsto para 2024. Ainda não temos datas. Será o primeiro congresso desde a fundação deste órgão. Digo isso, infelizmente ou felizmente, Deus sabe porquê. E está para 2024. Quanto tempo existe a AMA? Olha, a AMA está aí há mais de 60 anos. É de dizer que a organização feminina da FENELA, há mais de 60 anos, está a pensar em realizar o primeiro congresso no próximo ano. Irmã Maria, pensas em se candidatar? Bom, nosso partido é um partido democrático. E sendo ele democrático, pensar em candidatar, por enquanto é muito prematuro dizer isso, se pensa ou não. Mas vamos ver se podemos melhorar, ver como é que vamos ou o que é que dá. Suponhamos que o congresso é convocado já amanhã. Qual seria a sua posição? Por enquanto não tenho como dizer, Então, apresentar a minha posição, mas toda pessoa almeja o poder. E a irmã almeja? Não sou tão ambiciosa assim, mas para a organização da nossa organização, para dar o nosso, dessa fase, dar a nossa contribuição. De que forma darias a sua contribuição à AMA? Eu já estou se dando. Porventura haja o congresso. Bom, poderia... Onde é que se colocarias? Isso vai depender da direção. Se houver um congresso, porque vai se criar uma comissão, em que área, porque eu não posso dizer de estar ou lá onde eu posso estar. Em qualquer lugar onde eu estiver, eu estou em condições de altura de dar a minha contribuição. Bom, eu penso que cada um de nós tem os seus sonhos. Sim. Eu, por exemplo, tenho o meu. E a irmã também tem o seu. Dentro daquilo que fazes. Eu gostaria de saber se a irmã Maria já almejou um dia ser secretária
Nacional da AMA? Até porque já tive no mandato como secretária, coordenadora, porque até aqui não realizamos nenhum congresso, fomos coordenadora nacional da mesma AMA, num período, no interregno, eu acho que 2018, 19, até 20, quando houve a reconciliação, e já lá tive como secretária, mas é um papel preponderante, importante para alavancar a organização feminina e trabalharmos. Por isso que, para mim, tudo vale. Desde que seja para o bem o desenvolvimento da nossa organização. Ok, então o que isso quer dizer que a irmã Maria pode ser mesmo candidata? Pode ser, mas pode também, depende, porque agora até aqui ainda não dissemos nada. Que AMA temos hoje? Olha, temos uma AMA unida, coesa, no cômputo da unidade, em que a liderança tem sido boa, trabalhamos toda no espírito de unidade, no espírito de união, porque se não formos unidos, dificilmente conseguimos atingir o patamar, porque nosso problema nem é a AMA, o problema é a mulher angolana. Achas que a AMA é bem servida nos órgãos centrais do partido, uma vez que já não fazem parte das 3 figuras principais do partido, mas nos seus órgãos? Me refiro do Comitê Central, Bureau Político. Sim, temos por acaso uma participação no Bureau Político de Mulheres, um bom número de mulheres, desta vez por acaso temos, e no Comitê Central. Temos um número que... Qual é o teto? Olha, eu para já o teto não tenho aqui, não vou avançar com o teto. Sendo a secretária nacional para a informação, no mínimo poderia dizer que controlamos X números, X mulheres dentro do Comitê Central, X mulheres dentro do Bureau Político. Queres o número do Bureau Político Comitê Central? Certo. Ok. Eu pensei o teto a nível nacional. Ok. A nível do Bureau Político, estamos ali, porque o Bureau Político são 80 e tal. Nós estamos aí 30. São 30 mulheres. E o Comitê Central? No Comitê Central somos aí 300 e tal, já temos 100 e tal mulheres. 100 e tal mulheres. E sentem que estão bem representados? Bom, estamos representadas mesmo no Bureau Político, no Comitê Central, pelo número. Como uma futura candidata para a AMA, quais são as tuas estratégias? O senhor vindo é que me está a empurrar como futura candidata. É normal candidata. Que sonhamos. Diga caso venha a conhecer. Caso venha a conhecer, né? Ainda não está publicamente que... É bom esclarecer, né? Ainda não está publicamente que a irmã Maria Abulevo será candidata. Simplesmente nós, Raio-X, dirigimos a pergunta e a irmã disse, se houver oportunidade, aí sim, por que não apresentar a candidatura, que é para dar a sua contribuição à organização. Então, é a razão pela qual eu pergunto à irmã, como futura candidata, caso o Congresso venha a se realizar e apresentar a sua candidatura, quais são os projetos que poderias avançar dentro do teu quinquênio? Olha, nunca se avança um projeto tão antecipadamente. Temos projetos bons e no momento certo, se por acaso houver candidatura, poderemos apresentar quais são os projetos. Como secretária para a informação da AMA, como é que está a AMA nas demais províncias? Olha, a AMA nas demais províncias estão bem representadas. Temos secretária em todas as províncias e tem havido reuniões, relatos de boas atividades. Eu acho que se verem também em algumas atividades que tem aí que publicamos do IGE, está aí as mulheres, aquelas são mesmo as mulheres da AMA, do Zaire, temos muitas mulheres, outras até que foram militares, continuam dentro da organização. Em todas as províncias estamos bem representadas, por acaso. Bom, eu penso que não temos notado muita divulgação das atividades da AMA, principalmente em Luanda. Não sei por que razão. Gostaria que a secretária para a informação poderia nos dizer o motivo. Eu vou aqui passar um exemplo. Nós já tivemos algumas atividades. Tivemos atividade do coisa. Infelizmente, nós às vezes enviamos os convites para os órgãos de comunicação social. Já houve uns que vieram e não saiu. Agora, se não há tanta divulgação,
Nós temos feito o possível, porque a divulgação é quando há os atos e chamamos, porque o órgão principal para a divulgação são o órgão da comunicação social. E estes nós convidamos, e se não divulgar totalmente, eles é que sabem. Mas infelizmente tem acontecido mesmo isso. Chamamos a imprensa e às vezes a matéria não passa. Mas nunca nos chamaram. Por acaso o raio-x nunca chamamos, mas a partir daqui as próximas atividades serão nossos convidados principais, que eu tenho certeza que vão aparecer e vão divulgar. Qual é a sua visão sobre os jovens que tornou-se agora uma moda a saída, quer dizer, a emigrarem? Olha, eu estava há dias a emigrar. Primeiro vou dizer o seguinte, nós fomos criados em famílias tradicionais, éramos vários, e tendo em conta a Revolução, vivíamos em lugares todos quase em conjunto. Não há um lugar melhor que a própria casa da mãe. Tu podes até comparar, vais para a casa do vizinho, de um amigo milionário, e a sua casa é humilde, mas te sentes melhor em sua casa. Agora, a saída dos jovens é preocupante. Por que é preocupante? Nós estamos a perder cérebros, estamos a perder grandes parte da nossa formação e desses que podem dar o seu contributo para essa pátria-mãe Angola. E nós temos mais. Nós temos jovens, nossos jovens são adaptáveis. E tenho dito sempre que são superdotados. O nosso filho angolano é inteligente. Ele tem uma inteligência além do normal. Ele consegue se virar com um fecho. Nós temos os que governam. Eu peço aqui o meu apelo aos governantes que possam criar políticas para ingressão desses jovens. Os jovens alegam falta de emprego. Exatamente. Alegam perseguição. E mais coisas. É preciso que haja política inclusiva. A política gizada atualmente, infelizmente, tem sido aquela da exclusão. Quer dizer, se tu não és da JMPLA, não tens um lugar nem nada. E não estou sendo também porque eu conheço alguns também da JMPLA que não tem nada. Está aí, luta para aqui, luta para ali, e pensou que talvez tornando membro da J que vai conseguir alguma coisa. Felizmente, às vezes, não. Tocando agora, na JMPLA, qual é a relação da AMA com a Lima e a ALMA? Olha, a relação é boa, temos bons intercâmbios, porque nós temos que velar. O problema aqui não é a cor partidária. Esses partidos, essas mulheres, quer que estejam na Lima, quer que estejam na OMA, na AMA, na Lima, são esses que lutaram para a libertação nacional. São essas mulheres que deram o seu contributo para que hoje Angola tornasse Angola que é hoje. Percebes? Pegaram em armas, pegaram em katanas, nós vamos ver a mulher que começou em Baixa de Cassange. Aquela mulher que esteve ao lado do homem e que pegou ela mesma a katana para começar em 15 de março a luta de libertação nacional. Estiveram N mulheres. Então, essas mulheres, ela, quer seja da OMA, da Lima, da AMA, nós quando estamos juntas, não temos que olhar nas cores partidárias, temos que olhar o problema Angola. Temos que ver o campo nacional da mulher, que é a mulher nacional. Nós estamos aqui para velar pelas nossas mulheres, não só. Também não vamos ser tão feministas. Pelo povo. Porque nós é que somos as mães. Bom, já pensaram em criar uma organização feminina? Por exemplo, tem o CNJ, Conselho Nacional da Juventude. Sim, e nós já temos pensaram aqui... também criar uma organização? Normalmente, todas essas organizações temos visto na MASFAM, que é o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que por acaso tem sido o órgão que às vezes tem trabalhado. E pensar nisso, já tínhamos alguns momentos sentar com algumas mamães, pensamos nisso, mas ainda não desenvolvemos essa capacidade, porque muitas delas andam ocupadas, outras são deputadas, outras líderes são assim, e ficamos por aqui. Mas o pensamento tinha, uma das vezes, na altura em que eu estava, falamos com a Mana Helena Bonguela, ela apresentou essa proposta, conversamos mais outras,
o tempo não tem permitido para essa situação. Eu até estou a adiantar isso porque foi uma coisa que não gosto, mas já chegamos a pensar nisso. Mas temos o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que é um ministério que temos trabalhado junto em vários aspectos. Como política e mãe, o que tem a dizer sobre as constantes manifestações em Angola? Olha, é assim. Dizem que às vezes eu tenho aqui a dar um conselho aos líderes. Eu estava aqui a falar na saída dos cérebros, não terminei. Os jovens hoje saem, muitos deles são quadros, porque eles vão atrás da procura de melhores condições de vida. Melhores condições de vida não existe em nenhuma parte na terra dos outros. Não existe. Vão à procura do emprego. E nós estamos a ter essa fuga de desemprego. Não adianta também apertá-los. A única forma de chamar esses jovens de volta ou continuarem a permanecer aqui é que eles não estão a pedir muito. Muitos deles só estão à procura de emprego mesmo. Esse emprego que eles precisam, que não seja nada simplesmente, que tem que ser no Estado. Eles querem condições. Por quê? O ser humano cresce, nasce, vive e chega a uma certa idade. O próprio organismo cobra. Ele precisa constituir a sua família. Precisa criar condições, muitos deles já têm filhos. E nessas coisas, o bebê, o filho, não espera, nem tem vista, nem tampouco capacidade de entender que o meu pai não tem salário, muito menos dinheiro. Percebe? Mas eu aqui faço o meu apelo àqueles que fazem diretamente a lei, as minhas manas, deputadas da Assembleia Nacional, a aprovação da lei. Enquanto nós não aprovarmos uma boa lei, um bom orçamento para a educação, nós teremos esses problemas. Nós teremos problemas sérios, porque toda a base do ser humano parte da educação. Dizem que a escola, a criança, a família educa e a escola faz o quê? Constrói o homem. Neste momento, todo ser humano, todo homem, quer seja ele político, médico, qualquer um que formos, passamos pelas escolas. É lá onde temos a nossa instrução básica, além da família, para o futuro. Se nós não fomos ensinados, muito menos instruídos, termos aquele senso, o amor ao próximo é difícil. E outro apelo que eu faço aos que lideram, os líderes que estão a dirigir este país. Às vezes nós podem até pensar, não, deixa lá ir, porque ficamos céticos. Quando o poder às vezes corrompe, dificilmente nós conseguimos constatar o que está além de uma cortina, se não vivenciar aquilo que o outro passa. Só sente ou só grita aquele que sente a dor do fogo, de uma queimadura. Se não, quem viu só vai soprar, cuidado, passou, mas não tem a dor. Não sente. Mas não nos esqueçamos que, mesmo que, como muitos dizem, já ouvi vários políticos nossos que estão agora no mercado, mais 100 anos, podem viver 100 anos. Mas nenhum homem tem a idade superior a 100 anos. No meio desses mesmo, pode surgir porque muda-se os tempos, dizia Luís Vaz de Camões. Muda-se os tempos, muda-se a mentalidade. Muda o homem, muda-se os tempos. O tempo das nossas mães era um outro tempo. Atualmente... Falando em tempo, caros telespectadores, as boas coisas mesmo não duram. Estamos quase ao final do nosso programa. Há uma pergunta que eu não gostaria de deixar. Gostaria de saber da irmã Maria Abulevo se tem acompanhado em redes sociais sobre o ativista gangster. Olha, na qualidade de secretária para a informação, não posso deixar de acompanhar a rede social, muito menos a política, porque senão fico fora do sistema. É preciso que eu esteja informada em toda. Por acaso, acompanhei o jovem ativista gangster, tenho acompanhado. Há pouco mesmo, acabei de seguir um outro live que ele fez rapidamente, em que ele encoraja os jovens. A dizer o quê? Dizer que coragem, continuem, que o poder pertence, quer dizer, o poder é do povo. Mas prontos.
Como política, o que achas da posição do Gangster? Achas que tem uma mão externa? Não, eu não quero pensar assim. Eu não quero pensar assim, porque... És de opinião das práticas que ele tem feito? Bom, eu não, como política que eu sou e estando num partido cristão, se sou de opinião ou não, na democracia respeita-se a ideia dos outros, percebe? Estamos em democracias, ele se reivindica, tem algo que ele está a reivindicar, ele mesmo sabe os seus direitos e ele tem expressado do seu jeito. Se sou a favor ou sou contra, prefiro manter-me neutra quanto expressão desse caso, mas devemos levar em conta que estamos em democracia. Onde estavas no dia que o ativista Gangster disse que ninguém sai de casa? Olha, nesse dia até porque, por ironia da coisa, estava com uma séria dor de cabeça, estava mesmo em casa. A manifestar também? Não, eu não manifestei. Não estou a dizer aqui a manifestar também, mas porque estava com uma dor de cabeça também, estava mesmo incomodada. Se não tivesse a dor de cabeça, sairias ou permanecias em casa? Olha, depende das circunstâncias, não somos mãe. Às vezes pode haver uma situação que me possa fazer sair ou não, mas eu respeito a ideia de todos. E o único apelo que eu tenho aqui a fazer, quando um filho chora, é porque algo ele pretende, quer, deseja. É muito fácil. Nós vimos hoje a juventude que nós mesmos construímos, e essa juventude é o resultado, o produto daquilo que nós formamos. Por isso é que eu dizia aqui, a base de tudo parte da formação. Quando nós formamos, houve uma vez, há anos atrás, porque viemos do Congo não tão cedo assim. Nós sempre vou aqui dizer, sabe, o Café Nelá teve no Congo Democrático, depois dos outros conflitos, não vamos aqui abrir outra página. O regresso, quando regressamos para cá, encontramos uma formação que era muito debilitada, infelizmente. E várias vezes desses grandes líderes, nossos pais, que já não se encontram no mundo dos vivos, descreviam, eu mesmo já ouvi, não, isso fica a ponto do tema, de vários mais velhos, outros já partiram, o resultado de hoje. Ok, Maria. E se nós não conseguirmos resolver hoje, eu que estava aqui a dizer, cortar uma palavra, porque às vezes podemos dizer, não, o meu filho está a formar-se em Londres, amanhã é que ele torna-se o líder. Para tu tornares um bom líder, quem garante que o teu filho realmente vai ser esse líder? Eu estou aqui, é um conselho que eu estou a dar a todos nós, que tenhamos aquele senso. Temos que ter aquele senso social, o senso do sentimento. Eu acho que muitas das vezes já perdemos, os que governam, a capacidade da sensibilização ou então o sentimento de amor, o amor ao próximo. Está muito desaparecido dentro dos líderes. Infelizmente, eu espero que essa frieza passe. Porque quando nós estivermos a nos vestir no lado do outro, nós vamos conseguir encontrar a resolução desse país. Por acaso, há uma situação gritante da situação dos jovens. E essa situação é preciso se resolver o mais breve possível. A resposta que eles querem, eles não estão a pedir muito. Eles não querem poder. Eles não querem ser presidente, não querem ser nada. Eles só querem um emprego onde ele possa encontrar o seu pão de cada dia para dar o sustento aos seus filhos. Percebe? Isso não é muito que eles estão a pedir para nós que somos, porque também temos uma bancada parlamentar, que estamos a liderar o país. É isso que pedimos. Então precisamos aprovar leis que favorecem, porque a cotação dessa área não tem sido tão abrangente. Vamos ver, falaste da plataforma CNJ. Quantos jovens tiveram direito à casa e quantos ficaram sem casa? Não é casa também gratuita. É renda resolúvel em que ele vai pagando paulatinamente daqui talvez 20 ou tantos X anos. Essa coisa da área social em toda a parte do mundo são políticas boas.
Mas se formos a ver essas políticas, quase que essas casas foram deixadas no mandato do José Eduardo Santos. Até aqui, quantas aumentou? Qual foi o acréscimo? E o censo demográfico está a aumentar. Os nossos jovens são produtivos, principalmente o angolano. Percebe? E não devemos parar por aqui. Nós temos uma população demográfica muito grande, elevada. O angolano é um ser que, graças a Deus, é abençoado. E por isso é que a nossa sociedade maioritariamente é jovem. Ok, irmã Maria, poderíamos ficar aqui mais tempo e sei que a irmã Maria tem muito a nos dar. O programa Raio X promete mais uma vez arranjar um outro espaço para continuarmos com o debate com a irmã Maria, se porventura se calhar com outro tema. Chegamos ao final do nosso programa. Em suma, o programa agradece a presença da nossa convidada. Não sei se tem algo que gostaria de dizer que a gente não perguntou e como se sentiu durante as nossas perguntas. Olha, senti-me bem. Eu que tenho aqui a agradecer pelo convite e desejar que esse programa possa granjear maior audiência e mais um trabalho que tem feito, e isso ajuda muito. E também queria aqui continuar a apelar, nós os pais que temos os nossos filhos nessa sociedade, usarmos a política educacional, mobilizando, trabalhar com eles, porque não basta nós estamos a aprender, não estamos a fazer nada. A apreensão não vai resolver a situação desses jovens. Vamos multiplicar, porque uma pessoa fechada em 7 paredes, sabe, o ser humano foi feito com liberdades. Mas se nós levamos políticas educacionais para os nossos jovens e ao mesmo tempo ajudamos a resolver, encontrar soluções dos problemas que eles exigem, eu sei que nenhum governo dá o problema imediato, mas ir resolvendo vai ajudar. Porque houve promessa, veio na época das eleições, quando houve aquela promessa, em 2017, do emprego, a juventude ficou feliz. Por acaso, quando chegou naquele momento o nosso presidente, estagnou, até a oposição não teve capacidade de pronúncia. Os jovens ficaram esperançosos, aguardaram. O que aconteceu? Infelizmente, alguns líderes, eu não estou aqui a falar, não somos nós todos que estamos aqui, não sei o que fizeram em alguns concursos, alguns nomes saíram, viram seus nomes, foi acontecendo essas coisinhas todas e o jovem, como tem aquela adrenalina, esperou. E agora é necessário não criar políticas, porque o nosso jovem é atento, é muito atento. Vamos ser sérios. Quando dissermos que é mesmo, não podemos. Antigamente dizia-se, eu ouvia às vezes os meus pais, os nossos mais velhos, que a política é mentira, não. Hoje a política é ciência. E é uma arte. E a ciência bem estudada. E não se esqueça que esses nossos jovens estão mais atentos do que nunca. Temos jovens especialistas em psicologia. Conseguem descrever quando é que você fala ou estás a dizer que é verdade ou não. Em leituras faciais. Temos. E bons. Por isso é que eu digo que o angolano é superdotado. Então, enquanto estiver a falar, vai olhar, isso está mentira. Então, é necessário que nós, para mim, eu apelo que Deus nos ajude. Eu falo muito de Deus porque somos cristãos, a encontrar uma solução. Porque dói-me, parte-me o coração, como mãe que sou, perdermos os nossos jovens fora. Porque o melhor é que eles estejam cá conosco. Porque nós vamos precisar deles. Não podemos confiar muito no que é nosso, só dizer o meu filho. Porque tu não sabes o amanhã. Por isso que eu ditei aqui, a pronunciação de Luz Vaz de Camões. Nunca se sabe o amanhã. Podes até formar o teu filho como doutorado, o maior cientista do mundo. Podes lhe encher com milhões. Quem garante? As políticas mundiais podem mudar. E você que não implementou, não semeou em todas as áreas,
prospera. Porque se tu semeares maldade, a Bíblia nos diz, é o que vais colher. Então, evitemos, vamos semear a bondade. Vamos criar política abrangente a todos. Se tu queres que o teu filho vá estudar em Texas, manda o filho também do camponês em Texas. E não só, como disse várias pessoas, que só tem que ser o ensino superior, porque o homem é formado até o médio. Escolas que precisamos formar homens na tecnologia. Nós temos jovens mesmo, enfim, até crianças. Por exemplo, desta vez houve uma sessão das Nações Unidas sobre a tecnologia, as TICs, nos camponeses, sobre as mulheres. Levar essa tecnologia, se nós lá formos, mesmo alguns que podem até não saber ler, se você lhe ensinar, vai ver que ele vai conseguir resolver a situação. E nós encontramos crianças a usarem o computador fora de série. E muitas vezes nem passou pela formação, nem pela escola. É a capacidade que tem dos nossos jovens angolanos, e nós, por causa da nossa própria gene, temos uma gene intelectual. E é aí que nós devemos procurar investir, explorar. Eu falo do campus universitário há quantos anos? Nós podíamos aproveitar esses cérebros. O campus universitário é um campo, é paciência. Naquele campo, nós podemos aproveitar esses cérebros para reproduzir. Nós que temos tido problemas de pandemia, essa situação de desenxurradas. Nós podemos encontrar soluções através de... Tem jovens que nos podem dar resposta. O campus universitário não é que falta de dinheiro. O PIME, o campus universitário, está dentro de uma da instituição. Por que não se termina? Sabe quantas pessoas e quantos jovens teríamos dentro do campus universitário? E sabe qual o resultado nós teríamos? E talvez fôssemos até invejados internacionalmente. Percebe? Eu me recordo uma das vezes, muito miúda, vou dar aqui um exemplo muito breve, no Congo. Houve um jovem que lá no campus universitário conseguiu encontrar o produto para HIV. Na altura, nem sequer comprimido tinham do HIV. Aquele jovem, vou dizer rapidamente, o que é que fizeram? E nós também em África temos essa coisa. Essa é fuga de cérebro. Os Estados Unidos deu a nacionalidade, foi para os... E como as condições eram tão boas em África, digo no Congo, é essas condições que nós temos, ele não soube dizer não. Porque o que lhe foi oferecido, e hoje, talvez, vê só, são as tais fugas de cérebro, não só em Angola, em África. Os nossos líderes africanos têm que rever e ver essas políticas. Temos que aproveitar esses cérebros. Temos que mudar a nossa África. Desenvolvê-la. Porque diz que é o berço da humanidade e continuamos atrás da humanidade. Não pode. Muito obrigado, irmã Maria Bulevo. Chegamos ao fim do nosso programa. Conforme eu disse, as boas coisas não duram. A todos que nos acompanham, o que nos resta é agradecer a todos vocês. O nosso muito obrigado. Estamos juntos com mais informações. Força!